Vamos falar um pouco sobre a vida de Joseph Smith? Ele era de família pobre. As crianças aprenderam a ler e a escrever com sua mãe Lucy, que era muito capaz e instruída. Com muitos livros à sua disposição e com uma mente questionadora, Joseph adquiriu um grande conhecimento. O lar em que Joseph Smith foi criado estava religiosamente dividido. Lucy veio de uma família do congregacionismo e depois uniu-se aos procuradores Sikhism, um movimento que procurava por um novo profeta e novas revelações para a restauração do cristianismo verdadeiro. O pai dela, Solomon Mack, escreveu um livro afirmando ter presenciado visitas divinas do paraíso. Já a família do pai de Joseph tendia para o racionalismo e ceticismo. Seu avô, Asael Smith, promoveu a crítica cética da Bíblia, The Age of Reason, feita por Thomas Paine. Lucy era uma mulher ambiciosa e muito mística. Sempre falava de seus sonhos estranhos. Ela era a mais empreendedora da família. Pouca coisa pode ser dito sobre o pai de Joseph Smith. O escritor Sud Daley Morgan descreve Joseph Smith Sr. como uma pessoa que não tinha inclinação para o trabalho físico ou de campo. Em uma declaração assinada por vários cidadãos prominentes de Nova York, em 1833, Smith, pai, era descrito como preguiçoso, indolente, destituído de caráter moral e viciado em certos hábitos. Apesar de terem certa religiosidade, a família raramente ia à igreja. Lucy ia a alguns encontros presbiterianos, mas seu marido se recusava a acompanhá-la. Após se mudarem para Palmyra, eles se envolveram com a magia e a procura de tesouros. Seu pai e seu tio também usavam gravetos divinos. Michael King, um estudioso Sud, documentou cuidadosamente como a cultura da época influenciou Joseph. Quando Joseph era adolescente, um mágico e caçador de tesouros chamado Luman Walters passou por Palmyra e ofereceu seus serviços aos residentes locais. O adivinhador dizia poder achar tesouros enterrados. Luman Walters ensinou a Joseph como usar uma pedra de vidente para a descoberta de tesouros e falar com espíritos, e a usar instrumentos estranhos como sapos empalhados e uma adaga antiga. Ele convenceu alguns fazendeiros que o contrataram para procurar tesouros em suas terras. Walters possuía várias pedras mágicas para descobrir a localização dos tesouros e também um velho livro, que ele afirmava ter ali os escritos dos antigos índios e que continha uma escrita incompreensível aos homens. O jovem Joseph mostrou-se muito interessado nas capacidades do adivinho e passou o máximo de tempo em sua companhia, tentando aprender as qualidades de Walters. Quando nenhum tesouro foi encontrado e nenhum fazendeiro estava mais disposto a contratá-lo, o adivinho saiu da cidade. Mas Joseph já havia aprendido o suficiente. Joseph e seu pai começariam seu próprio negócio nesse empreendimento. Os primeiros relatos datam de quando Joseph tinha 13 anos. Joseph dedicava ativamente meio período de seu tempo na busca de tesouros, usando de seu carisma natural e atuação teatral, além da pedra de vidente. Apesar de não encontrarem nenhum tesouro, os homens realmente acreditavam que Joseph Smith tinha um dom espiritual e podia ver baús de tesouros escondidos sob a terra. Joseph aprendeu como ganhar a confiança das pessoas. Em Doutrina e Convênios, Joseph disse que Oliver Cowdery tinha o dom de trabalhar com a vara da natureza, e posteriormente isso foi alterado para Dom de Arão. Tratava-se do uso mágico e muito popular na época de um graveto divino para descobrir água e minerais, o mesmo tipo da vara usada por seu pai e tio. Joseph teve muitos problemas com a justiça durante sua vida. Em Nova York, em 1825, Joseph foi contratado por Josiah Stowell como caçador de tesouros. Nos primeiros dias, os escavadores trabalharam com vontade.
antecipando suas riquezas. Mas conforme eles cavavam e não encontravam nada, começavam a desanimar. Quando Joseph disse a eles que o tesouro começara a afundar por causa de encantamentos, eles suspeitaram que ele fosse um charlatão e perceberam que ele os tinha enganado. Durante o julgamento, Joseph respondeu ao tribunal que era a pedra que determinava onde estavam os tesouros escondidos. Isaac Hale, sogro de Joseph, testemunhou que a ocupação de Joseph era de ver, ou fingir ver, através de uma pedra colocada em seu chapéu. Desta forma, ele fingia descobrir minerais e tesouros escondidos. Joseph foi declarado culpado e, neste mesmo ano, abandonou a prática de caçar tesouros, mas manteve suas pedras mágicas. Posteriormente, Smith foi detido e preso em Carthage, Illinois, por ordenar e ser bem-sucedido na destruição de uma imprensa, o Nauvoo Expositor. Vários mandados para sua prisão foram emitidos pelas autoridades. As acusações incluíam traição contra o estado de Illinois, poligamia, adultério, resistência à prisão, destruição de propriedades e perjúrio. Mas antes disso, ele já enfrentava várias acusações em Ohio e Missouri, como também a de alta traição pelo presidente dos Estados Unidos. Mas Smith foi transformado em um mártir antes que ele pudesse ir a julgamento por seus crimes. Uma das ambições de Joseph foi criar um banco. Quando a legislatura de Ohio negou seu pedido, ele simplesmente ignorou as leis de Ohio e seguiu em frente, criando o banco Kirtland Safety Society em 1837. Ele alegava que o banco havia sido criado por uma revelação de Deus e havia predito que o banco engoliria os outros bancos. Mas menos de um mês após a abertura, o Banco Joseph já declarou falência, dizendo que não pagaria um único dólar aos seus clientes. Ele foi condenado e sentenciado pelas cortes a pagar a pena e precisou fugir de Kirtland com Sidney Rigdon durante a noite para evitar a sua prisão. Não é necessário dizer que a dissolução do banco e os efeitos catastróficos sobre aqueles que acreditavam na palavra de Joseph Smith resultaram em uma dissolução coletiva com o profeta, levando a um abandono em massa de grande número de membros da igreja. A acusação de traição contra os Estados Unidos foi levantada em 1841 pelo presidente dos Estados Unidos, John Tyler, que já estava farto do exército privado de Smith, sua arrogância e comportamento fora da lei. A proclamação dizia: Senhor, você foi acusado de tal traição. Você deve se entregar ao governador em Springfield, Illinois, a fim de ser julgado perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O governador de Illinois tem ordens de levá-lo sob custódia se você não se entregar. O presidente entregará uma proclamação contra você se você não obedecer a esta ordem até 1º de maio de 1843. Joseph nunca cumpriu esse mandato e ainda decidiu candidatar-se à presidência dos Estados Unidos. E ao ser candidato, fez mais uma violação à lei de Thomas Jefferson, que estabelecia um muro separando a igreja do Estado. Smith usou os membros da igreja para irem a todos os estados fazendo campanha para sua eleição. Joseph ainda disse: minhas leis são superiores às leis do país. Ainda irei pisar meus inimigos e caminhar sobre seus cadáveres. E se não me deixarem em paz, serei um segundo Maomé para esta geração. Joseph Smith declarou em várias ocasiões que podia desafiar a terra e o inferno, que era o homem mais importante que já havia vivido, incluindo Jesus Cristo. Ele também disse: eu tenho muito mais para me gabar do que qualquer homem já teve. Sou o único que foi capaz de manter a igreja toda junta desde os dias de Adão. Nem Paulo, João, Pedro, nem Jesus jamais fez isso. Nenhum homem fez tal obra como eu fiz. Os seguidores de Jesus fugiram dele, mas os santos dos últimos dias
nunca fugiram de mim. Eu fico me perguntando o que a igreja hoje tem a dizer sobre essas afirmações. Por que elas não são divulgadas? Lembrando que todos os conteúdos dos vídeos foram bem resumidos. Você pode encontrar muito mais detalhes no meu blog. Até a próxima!